Olá, boa noite! Começando mais um Backstage com Lana Palafox. E hoje minha convidada especial, ela que já é de casa. Boa Sou noite, de casa. pastora. Boa Paz. noite, Lana. Paz. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lana. Obrigada pela oportunidade. É um prazer sempre estar aqui com você. Eu que agradeço e a gente, assim, né, claro que enche o coração de alegria de ter sua presença aqui. Amém, Lana. E a pastora Elda, para quem ainda não conhece, ela é mais, né, tem mais de 25 anos como pastora. E eu sempre falo que pastora tem um pouco de psicóloga, Tem de tudo, mãe. Lana. É tanta coisa, né? Enfermeira, Enfermeira. conselheira e um monte de coisa. É verdade. E nesses dias, né, a gente tem visto o quanto aumentou o índice. Sim. Né? O nosso tema hoje é o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo foi criado em 2014 e nesse tempo para cá tem feito aí essas campanhas para fazer esses eventos, para alertar as pessoas. E tem sido bom, porque a gente vê que, assim, é um tabu falar sobre esse assunto, sim. mas quando vem esses temas, esses debates, as pessoas se abrem. Sim, sim. Eu fico muito feliz que hoje em dia é muito mais aberto e podemos conversar sobre esse assunto, porque igual você falou, era um tabu. Especialmente na igreja. Na igreja. Na igreja, se você falasse de depressão, qualquer problema... Psicossomático, Isso, né? você, né? É porque você não está lendo a Bíblia, é porque você não está orando. Então, é muito bom a gente conversar e abrir o entendimento. Porque eu e você, nós sabemos que vai muito mais além do que uma simples tristeza, né, Lana? É muito mais além do que um abatimento de alma. Yes, muito mais além. E precisa ser tratado. E precisamos conversar sobre esse assunto. Isso. E a gente vê também, né, que o índice maior tem atingido crianças, adolescentes, entre 15 a 29 anos, né? São pessoas jovens. Então, inclusive, é até interessante que você falou isso, porque algumas estatísticas que eu trouxe, diz que a segunda causa de morte entre 15 e 24 anos é suicídio, Lana. é suicídio. É suicídio. E também dizem que no ano é em torno de 800 mil pessoas. É Muita gente. 800 mil. É mais ou menos assim, uma pessoa a cada 40 segundos, Lana, cometendo suicídio. E a gente sabe que o suicídio o americano fala que é um cry for help, né? É um grito da alma por ajuda. A pessoa realmente, eu vejo assim que a pessoa realmente não quer tirar a vida. Se eu e você entrarmos no que nós passamos, eu lembro que eu passei um período de depressão na minha vida. Eu diria que foi mais ou menos uns 17 anos atrás. Nossa, passou 17, 18 anos atrás. E o pensamento do suicídio, eu quero que ir embora, eu não quero estar aqui, mas não é que eu queria sumir, eu queria, mas hoje eu vejo que não era isso, eu queria ajuda, eu queria sair daquela situação que eu me encontrava, né? E uma solução. Uma solução. E é tão difícil, assim, pra quem tá, Yes. né? Porque quando a gente fala pra uma pessoa, a gente vê que que é um problema, né? Pra quem tá do outro lado, fala, poxa, mas por que ela tá sentindo esse sentimento? Ela tem o esposo, ela tem os filhos, ela tá num emprego bom, só que é um buraco negro, é um inferno particular, é algo assim que fica engavetado, que na situação você não consegue ver uma solução. Sim, o cérebro não tá funcionando. Né? A serotonina não tá desenvolvendo. E as pessoas não entendem. A pessoa que está passando pela depressão não entende. E as pessoas que estão ao seu redor também não entendem. Então, é muito difícil lidar com uma pessoa que está passando pela depressão e a pessoa que está em depressão se expressar. Então, por isso que eu acho muito relevante a gente conversar sobre esse assunto e trazer à tona as pessoas, né, que estão passando e falar da nossa vida mesmo, que
todo mundo, qualquer pessoa é sujeito, né, Lana? Qualquer um. A gente vê... Eu tive uma experiência com uma criança, né? Uma criança de 8 anos que chegou, tia, o meu desejo maior agora é morrer. Nossa. Eu falei, mas por quê? Eu não sei, eu sinto uma tristeza, eu chego em casa, eu não quero conviver com os meus pais, eu vou pra escola, eu não vejo alegria. 8 anos de idade. Uau. Então é algo assim que não só com os adultos que a gente tem que conversar, né? Sim. Mas também com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos, Sim. com as crianças que estão ao nosso derredor. Sim. Eu me assustei muito quando eu estava lendo e eu vi que crianças, né, de 8 a 12 anos é uma índice grande, gente, de crianças dessa faixa etária cometendo suicídio ou querendo morrer. Uhum. Então, o problema vai muito mais além do que a gente pode imaginar. E eu vejo assim que os pais, os professores, pastores, professores de escola dominical precisam estar atentos às crianças, adolescentes, jovens, quando a criança não está bem, está chorona. Porque os sintomas que a gente sente por dentro, eles são expressos por fora também, né, Lana? A gente tem que aprender a ler as pessoas. Sim. A ler. A depressão, ela é tão nítida. Porque mesmo a pessoa dando um sorriso, eu tive a depressão sorridente. Então, assim, nas redes sociais, para as pessoas, eu queria mostrar que eu estava bem. Mas muitas pessoas sabiam que eu não estava bem. Então, a gente saber identificar no olhar, no sorriso, na expressão que ela tá, né, na mudança de hábito, de comportamento. Sim, absolutamente. E uma criança a gente deve perceber. Não tem como uma criança esconder, né, Lana? Porque a criança é tão real. Ela é transparente. Ela é muito transparente, muito genuína. Então, se você vê uma criança fechada, uma criança triste, uma criança abatida, eu acho que a gente tem que ter aquele sininho. Epa, alguma coisa não está certa. É verdade. Eu vou ver quem tá aqui pra gente tá dando uma boa noite, né, pro pessoal que tá em casa. Ao Zenite Pereira, boa noite, minha querida, a Lorena, olá, gente. a Liz, pessoal que tá entrando aí. Vamos compartilhar essa live. Hoje nós estamos abordando aí o tema que é sobre o Setembro Amarelo. E nós vamos falar o mês todo, né? Não só no meu programa, mas no programa da Mônica, da psicóloga Cássia. Vai estar entrando e abordando este tema também no mês de setembro. Então, compartilha essa live, convida alguém. No final a gente vai orar, eu e a pastora Elda, nós vamos orar, levar aí uma palavra de fortalecimento para o seu coração. Então, boa noite a todos que estão entrando aí, a Indianete, se você puder compartilhar. E também compartilhar aí a sua experiência, né? Quem sabe você também já passou por esses processos aí, porque a depressão, ela começa como um processo, né? Vem a tristeza, depois abate a alma. Então vai gerando. Você não acorda, eu tô deprimida e depois tenta o suicídio. Sim. Não é bem assim, né, não pastora? Não é assim. É realmente um processo. Normalmente ela inicia com um trauma, né? Se eu posso usar essa palavra, que acontece com a gente. É algo muito profundo. E a partir desse momento é que começa lentamente, a gente vai entrando na depressão, sem vontade de fazer as coisas, sem comer. Perde o apetite. O desejo de fazer uma atividade. Sim, o desejo de fazer uma atividade, viver a vida normal, né? Se eu posso usar essa palavra, normal. Então, normalmente ela é causada por algo muito forte que aconteceu na vida da gente. Ela não vem assim, né? E aí, se de imediato não é tratado, é onde a depressão é desenvolvida lá. Isso. Com os traumas. Por isso que a gente vê casos após casos de situações que às vezes passam meses e a pessoa não consegue identificar, né? Ou as pessoas que estão ao redor não conseguem identificar, mas o que está acontecendo?
que está acontecendo? Então, é muito importante, quando eu falo para as pessoas sempre, muito importante, quando passar por uma situação difícil, eu posso, Lana, hoje, identificar aonde iniciou, sabe? Aonde iniciou o meu problema. O que eu estava passando no momento que eu não tratei naquela hora com o problema, com a situação, com o trauma que eu estava enfrentando, que causou um trauma dentro do meu lar, que foi uma situação que aconteceu com o meu filho. E isso aconteceu com o meu filho e trouxe uma depressão na minha vida, porque eu não soube gerenciar. Entendeu? O que estava acontecendo com o meu filho mais velho. Não soube. E por causa disso, eu não conversei com ninguém e isso ficou internalizado dentro de mim. E a situação com o meu filho não foi resolvida de imediato. Então, foi cada dia, cada vez que a situação dele ficasse mais grave, a minha depressão foi ficando mais grave, porque eu não soube lidar. Sabe, Lana? E eu não conversei com ninguém justamente por causa do medo, do tabu, né? Como assim? Uma pastora, esposa do pastor. Eu me lembro que na época a igreja estava fluindo, Lana, sabe? Estava crescendo e eu me lembro as pessoas falando pra mim, o que tá acontecendo com você? E certas pessoas que eram mais próximas de mim, mas você não tem motivo para estar triste. Porque você tem um esposo, você tem uma casa, você tem um cachorrinho, você tem os seus filhos. Porque quem tá do lado de fora olha de uma visão diferente. Sim. Olha uma... Não tem razão. Sim. E eu realmente não compartilhei o que eu estava sentindo devido ao que o meu filho tinha passado. Sabe? Né? Tava passando. Aparentemente eu tinha lidado com aquilo e estava bem. Mas eu não lidei. E eu não estava bem. E aí foi se agravando. Aí o que aconteceu? Com cada situação que se apresentava, concernente meu filho, concernente outras coisas que estavam acontecendo na igreja, só piorava. E eu não procurei fazer um exercício, eu não fui num médico, porque eu sempre... Também, quando eu converso com as pessoas, aconselhamento, eu falo, gente, especialmente mulheres, vamos fazer um exame de sangue, vamos ver como estão seus hormônios, vamos ver como está a sua tireoide, né? Vamos conversar para ver o que você está fazendo, o que aconteceu, para analisar a causa, né? Isso, claro, porque às vezes está na questão da saúde. Sim. E depois você vai pro lado espiritual, emocional e tudo. Porque, Lana, nós somos feitos de espírito, alma e corpo. E os três têm que estar equilibrados. Senão não vai funcionar. Se alguma área da sua vida, se seja o espiritual, seja a alma, o corpo, não está bem, vai afetar o outro. Com certeza. O outro. Então, se a sua alma hoje, meu querido, não está bem, vai afetar seu espírito e, consequentemente, né, Lana, afeta o corpo. Eu vejo isso com a depressão, né? Não é questão do espírito não estar bem, é questão da alma não estar bem. A alma não está... Afeta o espírito, porque quando você está com depressão, como que você vai ler a Bíblia, Lana? Não tem força, não tem desejo. Força. Como que você vai orar e falar com Deus? Não tem força. Não tem. Se a sua alma está batida, como que você vai sair, correr, fazer um exercício? Você está batida. Você não tem condições de fazer isso. Então, por isso que é um equilíbrio dos três. A alma, o corpo e o espírito. É verdade. Tem um trecho do livro de Abraham Salomão. Depois, se você quiser anotar aí, Abraham Salomão. Ele diz que a depressão é como se você tivesse participado ali do seu próprio funeral. É como se você vestisse uma roupa pesada, de madeira. Você vai carregando aquele peso. Imagina você assistir o seu próprio funeral. Né? Na psicologia positiva, a gente faz até uma dinâmica sobre você escrever uma carta na hora que você morrer, né? Você morreu. Quem vai escrever um relatório pra você? Quem vai escrever uma carta pra você? Aí eu lembro que eu coloquei a minha filha, né? Então, o que a sua filha vai escrever pra você
vai fazer um discurso ali no momento que você estiver no caixão. E eu fui colocando as palavras, e foi doendo, e foi doendo, e foi doendo, e foi doendo. Eu falei, meu Deus, a sensação é que eu estava dentro de um funeral. E aquela dor, pastor Helder, que eu estava sentindo naquele momento de escrever aquela carta, foi a mesma sensação de quando eu estava com depressão. Eu participar de um funeral. É uma dor que aperta, o coração parece que quer sair pra fora. Sim. É 24 horas você sentindo aquela dor. Eu lembro que uma amiga minha, quando eu tava com depressão, ela fez isso que a senhora disse. Não, faz exame, faz um check-up e tudo. E a gente fez aquela bateria de exame e não dava nada. E a sensação que eu tinha é que eu ia dar um infarto fulminante. Sim. Porque o coração tava pesado, tava doendo, né? Não conseguia dormir. Era sonhos perturbadores o tempo todo. E eu creio que porque também, né, Lana, a depressão traz consigo os seus outros efeitos. Igual a ansiedade. Né? O sofrimento da ansiedade é isso aí, dá a sensação que a gente está tendo um ataque cardíaco. Acordamos sem poder respirar. Você não consegue, você não encontra ar. Você puxa, mas não acha. Não tem condições, a cabeça dói, é o lado esquerdo todinho. Então, traz os seus efeitos, os seus outros efeitos da alma e do espírito que afeta a gente também. Afeta você, afeta. E hoje em dia, Lana, no período que nós estamos vivendo, é muito propício. Tá mais propício porque... Tá mais. Tá afetando. Eu até recebi uma informação esses dias de que pastores, especialmente no Brasil, eu creio que aqui também, né? Estão ansiosos, estão tristes, deprimidos, porque tudo que eles sabiam fazer, que é pregar, abrir a igreja, poxa, fechou, né? Não puderam fazer esse tipo de... Então, isso é um trauma, porque como que você... A gente nunca ia imaginar que a igreja ia fechar. Nunca. Não. A gente não estava preparado para isso. Não estava. Não estava preparado. Então, assim, não existia um segundo plano. Não, se a igreja um dia chegar... Eu tenho um segundo plano. Não tinha. Então pegou todo mundo. Não, mas vai ser uma semana, tá? Aí chegou essa semana, foi piorando. Não, mas é só mais 14 dias. Mas é só mais um mês. Aí algumas tiveram que... abriram, tiveram que fechar novamente. Sim. Então, justamente por causa disso, pastores sofrendo de depressão, de ansiedade, né? Porque... Como que vai resolver, então? Não só pastores, líderes religiosos. Exatamente. Eu vejo também, eu acompanho às vezes o padre Fábio de Mello, e ele fala claramente, ele abre o coração, ele fala que saiu da canção nova por causa de pressão, pressão assim, ele mesmo, ele e a alma dele lutando. Sim. É muita pressão, né, nesses dias de pandemia. Então a gente vê também que os líderes religiosos, até mesmo líderes, pessoas já formadas, que estão acostumadas a dar palestra, cursos, o que ela sabia fazer era estar com multidão, estar junto. Sim, e de repente não tem isso mais. E além do mais, Lana, as pessoas agora estavam e ainda estão dentro de casa. Então tá marido, mulher, criança. Então você está numa nova realidade, se adaptando a novas situações e como lidar. Por exemplo, um líder. Porque, gente, deixa eu só falar aqui bem claro que líder também tem problema. Líder também, às vezes, não se está dando bem no seu relacionamento dentro de casa, tem problemas com seus filhos e, de repente, se encontra dentro da sua casa, do seu lar, tem que lidar com a esposa, tem que lidar com os filhos, ambos têm que lidar com o outro. E aí... Além da igreja estar fechada, tudo ao seu redor está desmoronando, aí estamos dentro do nosso lar. Tem a questão financeira também, né, Lana? Então, estamos num momento onde eu vejo que é muito pontual, estamos conversando sobre esse assunto, alertando você, e se você está se assistindo dessa forma, procurar alguém, conversar com alguém, falar o que está passando, para você não se encontrar sozinho.
Tem um site que ele chama Clínica da Alma. Ele é um site bem interessante, que quando você clica lá tem um teste pequeno, né? Bem simples, onde você vai clicando, depois ele te dá o resultado. Se você tá, assim, nesse tempo de pandemia, eles fizeram esse teste. Então, é algo bem interessante para você identificar. Aí tem várias perguntas, né, sobre a falta do apetite, né, a gente tem aquela rotina, mas de repente bate aquela tristeza, não desejo só de dormir, ou ao contrário, você não consegue dormir. Né? Então tudo assim, desregula tudo, né? Desregula tudo. Então, assim, é bem interessante, Clínica da Alma, para você entrar lá, fazer um teste, você que talvez tá aí. E se você vê que realmente, assim, tem alguma coisa de diferente, é procurar ajuda, é abrir o seu coração para aquela pessoa que você confia. Sim. É procurar uma igreja, alguém para estar te acompanhando e a gente entender que, principalmente nós, né, dentro da igreja, que, não, vamos orar. Claro, vamos orar, mas é tão interessante quando a gente vê a forma que Deus tratou Elias. Quando ele foi ali para debaixo daquela árvore, naquela caverna, naquele deserto. E, assim, Deus cuidando, né, através do corvo. Não, você tem que comer. Então, a gente vê a forma que Deus tratou. Tem que alimentar o corpo, né? Tem que alimentar da alma, tem que se fortalecer. Interessante que Deus deixou ele descansar também, né? Descanso. Deus falou, dorme aí. Comeu e dormiu. Depois acordou de novo, comeu um pouco mais. E aí que ele foi. E como Elias, os outros também, né? Que passaram por momentos de dificuldades. Porque a vida dos apóstolos, dos profetas, não foi fácil. Não foi. Cada um, e eu vejo, Lana, que Deus, ele deixou na Bíblia para dizer, ei, vocês não são super homens, super mulheres, e sem mim, vocês não vão conseguir. Domingo, eu até preguei uma mensagem sobre estar ligado, conectado na videira, que é Jesus. E eu falei assim, gente, se a gente não estiver conectado em Jesus, a gente não tem como permanecer, né, Lana? Porque a palavra de Deus, ela traz as respostas. Mas eu creio também que Deus usa também os médicos, igual eu falei assim, gente, vai ver um psicólogo, vai ver um psiquiatra, porque são válidos. Mas você também tem que permanecer conectado na videira, que é Jesus. Porque também, se a gente é aquilo que a gente acabou de falar aqui, corpo, alma e espírito, né? Então, é nutrir os três. É nutrir os três. E eu vejo assim, que dos três, o espiritual o espiritual nos leva a equilibrar a alma e o corpo. Né? Então, se a gente talvez tratar da alma e não tratar do espiritual, não vai funcionar. Mas se tratar do espiritual, vai funcionar, porque você vai conseguir daí tratar da alma e tratar do corpo. Então é muito lindo, porque quando o homem caiu, o que morreu? O que morreu? Não foi o corpo. Foi o espírito. Foi o espírito. O espiritual dele desmoronou. Desmoronou. E foi aí que tudo caiu. Né? Foi onde eles viram a vergonha da primeira vez. Com certeza ficaram ansiosos porque eles foram se esconder. Sabia que algo não estava certo. Veio o medo. Veio o medo que afeta a alma. E aí, como que eu vou agora me apresentar para Deus? O espiritual foi que rompeu tudo. Por isso que a palavra de Deus é tão rica quando fala, né? Permanecer na videira que é Jesus. Então, eu vejo assim que é difícil quando nós estamos com a alma abatida. Então, se você for ver um psicólogo, seja ele cristão, né? Em nome de Jesus. Se você for ver um psicólogo e você nutre a sua alma, né? Daí você nutre também o seu espírito. Porque eu sei que Deus faz... renova tudo, faz tudo novo. Faz.
Você pode testemunhar disso, né, Faz, Lana? com certeza. A senhora tocou num assunto, né, que foi o descansar. A gente vê que quando Deus, ele criou, né, o mundo, o universo, ele tirou o tempo para descansar. Tirou. Ele descansou. Então, ele é um ensinamento, é um princípio, é um mandamento. Sim, Né? sim. Do descanso. E muitas das vezes, principalmente nós que viemos aqui, saímos do nosso país para vir para cá para conquistar a nossa independência, os nossos sonhos. Então, acaba que vira um ciclo vicioso. Eu vou só trabalhar para juntar dinheiro, eu vou trabalhar. Acaba que esquece do espiritual, de nutrir. Não, eu não vou na igreja. Não, eu não vou fazer isso. O foco é trabalhar. Precisa descansar a sua mente. Precisa. Né? Às vezes eu acordo assim, eu e meu esposo, e a gente fala assim, não, vamos descansar? Então vamos. A gente entra dentro do carro, vem depois de 3 dias. Descansa, desliga, toma um ar fresco, respira um novo, novo lugar. Porque a gente precisa. Para descarregar um pouco, né? As nossas... E se você é líder, Lana, igual você é pastora e líder, é essencial você ir numa igreja, receber, ouvir uma palavra e vai numa conferência, num seminário, seja o que for, e receber também para você ser nutrido espiritualmente. Porque quando você é pastor, que você é líder ou padre, ou seja, né, um líder religioso, você está sempre dando. Só dando. Só dando. E você precisa receber também. Tem que alimentar também. Então é muito... É essencial essa parte para um líder. E eu falo muito de líder porque eu sou líder, claro, né? E a gente tem lidado com bastantes pessoas em liderança que estão passando por essa situação. A gente já viu muitos líderes cometerem suicídio. Pastores. Então é muito. E eu imagino a vergonha que um líder. Porque um líder que está numa posição, cuidando das pessoas, uma vergonha que ele ou ela pode sentir de dizer, eu preciso de ajuda. Né? Então, é muito importante o que você está falando aí, descansar e ser alimentado, né? Então, os 3 têm que caminhar junto. Isso. Então, peça ajuda mesmo. E na Bíblia a gente vê, em Salmos 42, onde ali é o retrato, né, da depressão, da alma batida, quando Davi, ele fala, né, que ele sentia saudade quando ele caminhava ali com a multidão, cantando. A gente não tem força, mas a gente sente aquela saudade de voltar para Deus, mas não tinha força, ele não tinha força. E o medo, né, ele gera a ansiedade, ele gera a depressão. Então, saber identificar. Mulheres que ficam viúvas, às vezes pensam, não, agora o meu mundo acabou, perde um ente querido, aquilo abate a alma da pessoa, uma amizade, um relacionamento que é quebrado. Quantas pessoas hoje têm aquela confiança, se entrega para uma amizade e de repente é decepcionado. Então a decepção, ela também vem como um impacto. E ela te machuca. É aonde que a gente tem que tomar cuidado. Também com os nossos relacionamentos. Uma separação, né, pastora? A gente que está dentro da igreja, a gente vê os filhos sendo atingidos, né? Sendo aí, recebendo essa tristeza, porque os pais se separaram. Então, assim, ele nunca imaginava que eles iam separar. E tem casos e casos que o pai joga a mãe contra o filho. E vice-versa, né? Então, assim, tem as causas. Pastora Lana, tem um motivo, né? Às vezes você não consegue identificar. Quando eu fiquei deprimida, eu não conseguia identificar aquela dor, eu não conseguia identificar. Quando eu fui sendo tratada, né, pelos meus líderes, sendo tratada por psicólogos, sendo tratada ali naquele processo de depressão, eu fui identificar que era a falta de perdão. Uau! A falta de perdão que estava me gerando. Não, peraí, eu tenho isso, eu tenho aquilo, isso tá bem. Então, assim, o que tá? O perdão. É uma raiz que
cresce, que pode te levar à morte. É tão interessante você falar isso, Lana, porque justamente isso aí é um desequilíbrio espiritual. É uma quebra de princípio espiritual. E às vezes as pessoas não entendem que certas quebras de princípios nos leva justamente a se sentir dessa forma. Se sentir dessa forma. Porque quando a palavra de Deus diz, e eu vou usar o seu exemplo de perdão, perdoar, né, para serem perdoados, não é uma opção, é um mandamento. É um mandamento. E a gente não tem opção, temos que perdoar. Eu até citei esse exemplo no domingo de um psicólogo que a gente estudou. Ele era até um psicólogo ateu. E ele tem uma clínica muito grande, conceituada na Califórnia, americana. Ele é psiquiatra. E ele teve um caso onde justamente a senhora foi no escritório dele por muitos anos, Lana. E ela, vendo ele de repente, ele descobriu que o problema dela, ela tinha problemas de úlcera, problema de não sei o quê, problemas físicos e problemas, não podia dormir, não podia, certas situações, sabe, de ansiedade, de medo. E aí foi descobrir que ela não tinha perdoado, não sei se foi mãe ou avó, passou uma situação, a vida dela toda, Lana. Ela carregando aquele peso. Porque a falta de perdão é um peso. É um peso. E é um peso pra pessoa que não libera o perdão. É pra pessoa. Porque a avó dela já tinha, nesse ponto da corrida, já tinha falecido. E ela viveu a vida dela normal, porque ela não tá sabendo que como que é a grandchild? A menina. A menina. Não tinha perdoado, tinha algo no coração contra ela. Quando essa senhora liberou o perdão, ela dormiu pela primeira vez uma noite toda. Isso pra mim fala muito alto em termos das questões espirituais da nossa vida. Eu falo assim, né, como pastora, Lana, se não é tratado, o dano que pode causar. E muitas das vezes as respostas estão na nossa frente. E eu estou falando agora, pessoal, de situações espirituais, né? Quando Deus nos dá uma diretriz e a gente quer segurar, né, Lana? Quer segurar a raiva, quer vingança, quer ver a pessoa punido pela ação. Luta por justiça humana. E a gente esquece que Deus falou assim, a justiça é minha. Né? Eu vou cuidar da situação. A gente quer fazer um trabalho que não nos pertence. Não nos pertence. E a falta de perdão é o seguinte. Você tá lá mal, maquinando o tempo todo algo para fazer, né, com que a pessoa seja prejudicada. A pessoa nem lembra que você existe. É verdade. Tá lá feliz da vida, com o amor da vida dela, com os filhos, com o trabalho, realizando, e você não consegue sair do lugar. Porque eu tô falando isso porque aconteceu isso comigo. Sim. Eu não saía do lugar, os meus sonhos não se realizaram porque estava engavetado, algo puxava e dependia, não era de Deus, porque tem coisas que Deus faz pela gente, mas tem coisa que é eu que tenho que fazer. Absolutamente. Sou eu que tenho que tomar um passo. ali dar o meu passo de fé e falar, não, eu libero. E o perdão, gente, perdoar não é um sentimento. Não é. Não, eu sinto que eu perdoei a pastora Elda, né, por ela ter feito isso. Não, é uma decisão. Eu decido. E a nossa palavra, ela tem poder. Tem muito poder. A palavra de Deus diz que tudo que a gente liga nessa terra é ligado no céu. Então, se eu declaro, não, eu perdoo a pastora Elda, aquele dia que ela fez isso, e se eu começar a trabalhar, a declarar, né, as palavras que eu vou perdoar, quando eu acordar, eu nem vou lembrar, talvez, que ela existe. Porque, assim, eu lembro que quando eu sentia ódio, raiva, aquele desejo de vingança, pastora Lana, mas você, assim, mesmo sendo pastora, eu tava naquele período meu de, como Elias estava ali, do medo, do rancor, do ódio, e o sentimento só vai aumentando, ele só vai aumentando. Então, quando eu decidi, não, hoje eu perdoo, aí parece que quebrou um cristal, assim, sabe aquela coisa negra, sabe aquela coisa suja, ela quebrou. Aí foi quando eu me soltei,
aí eu nem lembrava que a pessoa mais existia. Porque quando a gente tá com fúria, raiva, né, com ódio de uma pessoa, você viaja, você carrega a pessoa lá no avião com você, dentro da mala, você tá lá dentro do hotel. Sim. Eu lembro que eu tava dentro de um hotel, né, foi bem perto assim, depois que eu casei, dentro do hotel, querendo desfrutar, né, daquele tempo ali precioso com meu esposo, e a pessoa vinha na minha mente. Eu ia no banheiro, a pessoa ia na mente. Eu ia comer alguma coisa fora, fazer compras, eu não conseguia, porque ela estava dentro de mim. E quando você libera o perdão, ela sai. Então é esse momento. É um momento do arrependimento, de se arrepender. O sentimento de culpa também, ele gera depressão, né, pastora? Gera. Igual você falou. E o perdão, só para fechar, o perdão é pra gente. É pra gente. Não é pra pessoa, né? Porque a falta de perdão paralisa. Paralisa. A gente não consegue mover para outro lugar. Então, é muito interessante que você mencionou esse assunto, que você passou por isso, porque muitas das vezes a gente pensa que uma depressão ou uma situação desse nível é algo muito mais... Parece que a falta de perdão é tão simples. Mas... Entendeu? Mas é difícil. É difícil. E principalmente para você que entende que precisa liberar o perdão. Então, quando você entende, parece que dobra. Aquele sentimento de não querer liberar, né? Eu sei que eu tô errada, mas eu não vou retroceder. Eu vou ser forte. Eu vou... então, assim... É questão do coração também, né? Do nosso ego, nosso orgulho. E a culpa que você mencionou, uau, absolutamente. É algo que a gente carrega e a gente tem que se perdoar também. Se perdoar. Se Deus nos perdoa, então nós não podemos não nos perdoar, porque nós não somos maiores do que Ele. Se Ele me perdoa, eu tenho que me perdoar. Eu não posso me culpar e martirizar por uma situação que Ele, o Pai, já me perdoou. Então é muito importante isso, Lana, porque às vezes você tocou nesse assunto também, que é muito importante, porque nós carregamos a culpa achando que eu não posso romper, que eu não posso ser bem-sucedida, que eu não posso ministrar, que eu não posso falar de Deus, porque eu fiz algo e eu estou me sentindo culpada. Sendo que o Pai já me perdoou e eu já estou livre. E eu posso sim, então eu tenho que me perdoar. Eu não sou maior do que Deus. Se Ele me perdoou, quem sou eu para segurar, né, a falta de perdão em mim mesma? Então, se hoje você está se sentindo dessa forma, meu querido irmão, minha querida irmã, sinta-se livre, se perdoe, porque se Deus já te perdoou, você não tem nada que está segurando culpa dentro do seu coração. E biblicamente a gente vê um exemplo grande, né, que foi Judas. Ele talvez teria um outro destino, um outro futuro, se ele liberasse perdão para ele e se ele pedisse perdão. Mas o peso da culpa foi tão grande ao ponto dele tirar a própria vida. Sim. E temos um exemplo como Davi, né? Que ele foi, Deus falou com ele estava no erro e Deus falou com ele e ele já se arrependeu. Rasgou sua roupa, vestiu o pano de saco, foi orar e adorar e pedir perdão e, né, fez aquela oração no Salmo 51, não afaste de mim teu espírito, e pronto. E você vê que ele continuou a jornada, e tão lindo que Deus ainda fala que ele é o homem segundo o seu coração. Então, porque a gente vê o quanto ele pecou e várias formas que ele pecou, só que ele não pecou novamente, não cometeu os mesmos erros. Ele não adulterou novamente, ele não matou novamente, ele não duvidou de Deus novamente. Então, assim, foi algo que ele pecava, arrependia, mas ele não voltava a fazer. Então, é por isso que Deus olha, né, pra nós dessa forma. Você é pecador, mas... assim, quando se arrepende, não volta no mesmo erro, aí sim, né? Somos tão queridos, somos filhos. Somos filhos. Então, olha
para dentro de você e tenta identificar aonde foi que eu errei, aonde foi que quebrou algum vínculo e aquilo ali me decepcionou, aonde foi que eu fui abusado na alma, né, no corpo. Eu conversando com uma senhora e há anos ela carrega, né, esse sentimento de tristeza, essa angústia. E eu falando pra ela, eu falei, mas né, já tem 76 anos, vamos identificar? Aí a gente ficou horas e conversando. Aí a gente foi lá na infância dela. E às vezes, quando a gente vai lá na nossa infância, a gente faz esse relembrar, Sim. Dói, né, pastor? Dói. Tem Não, para, eu dói. não quero comentar sobre isso. Eu já passei por isso, não falo sobre isso, não. Mas a nossa doença, a nossa tristeza, ela precisa ser como um machucado, né? A gente machuca, pra tratar ali tem que pôr remédio. Pra cicatrizar. Sim. Eu tenho uma cicatriz, quando eu olho pra ela eu lembro quanto eu senti dor, né? Tipo assim, mas aquilo não me entristece mais, aquilo não dói da forma, né, que foi. E é assim que a gente tem que fazer, identificar desde lá do começo, aonde foi que eu caí, aonde foi que eu errei, Sim. quem me feriu, que eu guardei a mágoa. E ela foi lembrando, né, lembrando dos abusos, que o padrasto dela foi abusando. Uau. E ela não sabia o porquê que ela estava carregava. Então, identificar cada pontinho, cada erro, cada passo que você deu que machucou. E é tão importante que você falou isso lá do remédio, porque quando você vai para um psicólogo, para um psiquiatra, eles vão te oferecer, um psiquiatra vai te oferecer um remédio, um psicólogo vai te dar alguma solução, algum conselho, alguma diretriz. E às vezes, Lana, e a mesma coisa um pastor. O pastor vai te dar uma palavra, um conselho na palavra do Senhor. E às vezes nós não queremos ou nós não fazemos, né? Então, se eu estou doente fisicamente, por exemplo, se eu tenho colesterol alto, eu vou tomar um remédio, né, Lana, para o meu colesterol baixar, porque senão eu posso ter um ataque de coração. E a nossa alma e o nosso espírito são da mesma forma. Tem os remédios para a cura. Mas se nós não aceitamos o remédio que é oferecido, não tem como. E muitas das vezes é exatamente o que você falou. É um confronto com nós mesmos, né? Entender, ir naquela ferida, nos perdoar fulano, perdoar Beltrano. E muitas das vezes, Lana, também nos ajustar nos princípios da palavra de Deus. Igual o perdão, por exemplo. A Bíblia é muito enfática no perdão. E se você sabe que você tem que perdoar, mas você rejeita, aí vai existir as consequências. Você não quer o remédio para o seu espírito. Porque esse é um remédio para o espírito. É um remédio que Deus está nos dando. E a gente rejeita. Da mesma forma, às vezes, um conselho de um psicólogo. Quando ele dá. Porque eles sabem. Claro, ele sabe tratar, né? Ele sabe tratar da alma, de alguma situação. E ele fala, não, vai para casa, conversa com seu pai. Ou faz isso, ou faz aquilo. E a gente rejeita. Muitas das vezes, a gente mesmo não quer aceitar o conselho ou o remédio que está sendo oferecido. Então, é muito importante o que você levantou, esse assunto sobre o remédio. É muito importante. E todos os dias a gente tem que buscar por esse remédio. Amém. Né? E esse remédio é Ele. Ele que cura, é Ele que restaura, é Ele que coloca pessoas profissionais. Ele levanta profissionais. Sim. Eu me lembro quando eu gritava, eu falava, Deus, me dá um remédio. E ele foi colocando pessoas maravilhosas para cuidar de mim. Né? Porque às vezes, Lana, nós queremos um remédio assim,
instantâneo. Imediato. Que eu não tenho que fazer nada. O micro-ondas, você ligou ali já tá pronto. É igual perder peso, me dá um remédio pra perder peso sem eu ter que parar de comer e fazer amanhã, exercício. Eu não senti nada no outro dia. E muitas das vezes não. Precisa uma atitude nossa, né? Um posicionamento nosso. E de nenhuma forma nós estamos aqui diminuindo a dor que a pessoa está passando. Nunca, porque a gente já passou por isso. Exatamente. E a gente sabe o quanto dói. Exatamente. Né? O quanto é bom você emprestar o seu ouvido, mesmo que você não saia nada da sua boca. Mas a pessoa se esvazia, ela fala. É algo também que eu queria muito focar hoje sobre isso, né? O pessoal que está acompanhando. Gente, interage com a gente. Será que você teve aí algum sentimento, né, da alma batida? Você teve dificuldade de perdoar alguém? Compartilha com a gente aí. Vamos interagir aqui nessa live, tá? Depois a gente vai estar ali colocando no YouTube. Acompanha com a gente. Essa questão gente, agora fugiu. Volta e me ajuda, pelo amor de Deus. A gente estava falando agora Fui falar de interagir aqui. Do remédio, da pessoa se posicionar. Nós não estamos diminuindo ninguém. Você, mesmo dentro da sua família, você não sabe, né, como agir com aquela enfermidade. Porque hoje já virou preocupação de utilidade pública, né? Da saúde pública. Sim. Então, a depressão, ela já é uma preocupação dentro da saúde pública. Então, assim, de você... É o maior, na verdade. Maior, no mundo, gente. No mundo. As leading cause. Então, assim, a gente aprender. A pessoa tá ali querendo desabafar. Você abrir os seus ouvidos para ela se esvaziar, porque isso também é um remédio. Já ajuda. Não vai curar, né, totalmente essa pessoa, mas vai aliviar um pouco. Porque quantas vezes eu queria conversar com alguém e essa pessoa não tinha nem paciência, né? Então, assim, ter aquela paciência até esse processo passar, da pessoa dentro da sua casa, talvez o seu esposo, a sua esposa, um irmão. Mas isso é frescura. Não, isso é um mimimi. Não é, gente. Não é. Tem que buscar ajuda mesmo. Tem que tirar a válvula para esvaziar aquela pressão que a pessoa está sentindo. Yes. E é uma responsabilidade nossa, olhar para os nossos. Porque às vezes a gente está tão preocupada de ajudar o nosso vizinho, ajudar o nosso próximo, e a gente esquece dos nossos. É verdade. Dentro do nosso lar. A gente tem um grupo dentro da nossa família e, assim, uma vez por semana eu coloco lá. Gente, vocês estão tudo bem? Tá tudo na paz? Vocês não estão sentindo nada? Alguém quer desabafar, quer conversar? Me chama no privado, conversa. Aí vem fulano fez isso, fulano fez... Mas é aquele esvaziar. Sim, esvaziar, porque você vai guardando. Né? Eu tô falando no exemplo de família. Você vai guardando um ressentimento ali, uma coisinha do irmão, do tio, do pai, do primo, do sobrinho, e aquilo vai gerando uma bola de neve. Quando você vê, você já tá assim, ao ponto de querer sumir, de desaparecer. E é tão importante, Lana, você encontrar alguém que vai ser sincero com você. Esses dias também eu passei uma situação e eu liguei pra uma amiga minha e eu falei, olha, eu tô me sentindo assim. E ela falou, Elda, pensa comigo, como que tá seu coração? Você tá se sentindo assim por quê? Vamos ver os motivos. Então, é muito importante você ter alguém que vai falar pra você, não, eu acho que você tá errada em sentir dessa forma. Eu acho que você deve perdoar, eu creio que, biblicamente, se você é evangélico, se a pessoa é evangélica, falar perante a Bíblia, você não está agindo certo. E você ter essa habilidade de conversar com uma pessoa que vai ser sincera. Porque muitas das vezes... Tirar aquela venda que está nos seus olhos. Porque muitas das vezes conversamos com pessoas que vão concordar com o que a gente está fazendo. Não, você tá certa mesmo. É mesmo. Você tá... Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Eu, se fosse você, eu não mesmo. perdoava. Exatamente. Não, mas você tem que fazer dessa forma, porque aí a pessoa vai se sentir humilhada. Isso. E a gente tem que
ter a habilidade, Lana, de ser confrontado e né, ter pessoas que vão falar na nossa vida, olha, Elda, hoje a sua atitude não tá bem, não tá legal. E eu, depois da conversa, eu fui refletir, analisar e falar com Deus, e foi tão bom pra mim, porque eu falei, deixa eu ver por que eu tô me sentindo dessa forma, deixa eu ver o que tá passando dentro do meu coração, dentro da minha alma, e deixar Deus, né, me limpar de qualquer sentimento que está errado, que pode me levar a cair, a pecar. Então é muito importante termos pessoas que a gente podem falar a verdade para dentro da nossa vida e nos dar um check marks, né? Ó. E a gente aceitar, Lana, é muito importante. Porque é fácil a gente querer alguém sempre falando, não, você tá certa. Você tá certa. Nossa, você tarará. Nossa, você é maravilhosa. Passando a mão, passando a mão. Isso vai prolongar a sua cura. A sua vai. cura e a sua jornada. Né? Então, isso foi bom, né, ter tocado, porque acontece muito isso. Ah, mas fulano foi muito duro comigo, tudo, mas a gente tem que analisar, será que eu não estou fazendo algo que eu não estou querendo enxergar que é verdade? O apóstolo Paulo fala sobre o sofisma, né, na nossa mente, sobre os dardos inflamáveis do inimigo que é lançado. Então, o sofisma, ele tampa a nossa visão ao ponto da gente enxergar uma mentira e crer que é uma verdade para nós. Então, às vezes, muitas das vezes, esse sofisma tá na nossa visão e a gente não quer enxergar a verdade. A gente pensa que é verdade, mas é uma mentira de Satanás. E a Bíblia fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é a verdade um todo, não é só a verdade da palavra de Deus, mas é a verdade. E, gente, a verdade muitas das vezes realmente nos confronta e dói. Dói. Né? Eu não quero saber meus defeitos nas áreas que eu preciso me consertar, mas é cura. Novamente a gente volta pra cura, né, Lana? A cura, muitas das vezes, aquela cicatriz vai jogar um remédio, vai jogar uma água oxigenada e pra limpar e dói. Dói. E dói. Mas depois, quando fecha e que tiver tudo limpo, se embora. Você olha para aquilo, foi só uma lembrança, mas não gera mais aquela dor, não é verdade? E, então, assim, que esse mês, né, de setembro, a gente possa espalhar, né, compartilhar esse tema para que pessoas possam ouvir, pessoas possam se abrir, né, pessoas possam se identificar e reconhecer que precisa buscar ajuda, não precisa ter vergonha. Ah, mas você é inteligente, tá na faculdade, é isso, tem esse cargo, é famoso, tem um poder, tem fama, tem isso. Não interessa. Somos todos iguais, vamos pro mesmo lugarzinho ali, então a gente precisa tirar esse orgulho do nosso coração. Né? E reconhecer que nós somos sensíveis. Nós somos sensíveis e precisamos da ajuda, né, do nosso próximo, de profissionais. Ah, tá com vergonha de abrir com a família? Corra para um profissional. Vá para a igreja, busque a Deus mesmo. Tá? Então, eu vou deixar com você, Lana, uma lista de psicólogos e conselheiros evangélicos. Ah, ótimo. Aí, se alguém estiver precisando... Isso, passa que a gente vai colocar aqui no link. E aí você pode ligar, porque é necessário. Às vezes você realmente não tem uma pessoa, então... conversando com um profissional que vai lhe ajudar, eu creio que vai servir de grande bênção. Ah, vai. Não, com certeza. Eu queria deixar com o pessoal aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 6 às 8, e eu vou ler da versão mensagem, que fala assim, olha, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Aí depois ele dá tipo a receita para a gente fazer isso. Quero lhes dizer mais uma coisa, concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Amém. Essa palavra é tremenda.
Eu vejo assim, Fortalece mesmo. a palavra de Deus, ela transforma os nossos pensamentos. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está falando, gente, se você mudar o seu pensamento, é metanoia, né? Mudar a mente. Muda a sua mente, você muda a sua ansiedade vira paz. Então, se a palavra de Deus entrar dentro do nosso coração e transformar os nossos pensamentos, em vez de eu pensar daquilo que me aflige, e eu pensar naquilo que Deus tem feito por mim, seja grato, cantar um hino de louvor, né? Naquilo que é nobre, vai transformar meu pensamento. E, gente, é incrível, porque o pensamento muda a nossa atitude, né? Se eu estou com um pensamento bem hoje, eu vou sair daqui dando glória a Deus. Se eu estiver abatida, eu não vou. Então, a palavra de Deus é riquíssima em conselhos, em advertências. Eu amo esse texto porque eu creio que o apóstolo Paulo ele é pontual, né? Nos pensamentos e na paz. Mudando o nosso pensamento, virá a paz que excede todo entendimento. E entregando os nossos problemas para Deus, né? Que ele fala, ore, entregue as suas preocupações para Ele. E deixa para lá. É muito difícil, é mais fácil eu falar do que fazer. Isso. Com certeza. Mas, colocando em prática dia a dia, a gente vai aprendendo com o Senhor. Vai, cada dia mais, a gente vai crescendo um nível maior, né? Yes. De entendimento, de graça. Eu também quero aqui declarar sobre a sua vida, que você vai sair dessa. Amém. Que esse momento que talvez, né, você tá aí passando, a gente não sabe aonde vai ser compartilhado essa live, esse programa, mas aonde você está nesse momento, que o Senhor possa, assim, fortalecer a sua vida e dizer pra você que vai passar. Tudo passa. Tudo. Os momentos bons não passam. Os momentos ruins também passam. Vai chegar ao fim. Talvez você agora não tá conseguindo enxergar, ver lá na frente o futuro grandioso que Deus tem pra você. Eu me lembro que eu tava trancada dentro do quarto e 24 horas... planejando tirar a minha vida, porque eu não conseguia enxergar lá na frente o que Deus tinha para mim. Sim. E eu queria atrapalhar os planos do Senhor, mas pela misericórdia, pela graça dele, ele foi cuidadoso, ele foi bom o tempo todo, me cuidou, né? E 4 anos aí depois, eu vejo quanto Deus, né, fez na minha vida. Não foi mérito meu, não foi porque eu quis, foi porque ele tinha um plano. Então, assim, ele tem um plano para sua vida. Sim. É momento de você deixar esses pensamentos cativos, soltos, solta ele, larga ele, não toma posse dele e declarar, né, todos os dias, como a pastora disse ali em Filipenses, mudança de mente. Eu preciso mudar, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso esquecer isso, eu preciso passar por isso. É mudar cada dia mais. Você vai vencer, tá? Amém. Essa depressão, essa angústia, essa aflição, ela vai passar. Ela tem dia e hora marcada para encerrar na sua vida. Yes. E quando chegar, celebra. Celebra, pula, faz a ação de graça, porque é o próprio Deus aí cuidando de você, tá? Que Deus abençoe. Amém. Pastora, Yes. Muito obrigada por Prazer ter foi meu, Lana, muito aqui bom. compartilhado, Obrigada. né? A gente abrir aí o Setembro Amarelo, Yes. trazendo uma palavra, trazendo na visão da Bíblia. E durante esses dias vai ter aí pela visão de um médico, de um psicólogo, de um profissional, mas a gente está aqui para falar do espiritual também, que é muito importante. Yes. E muito obrigada mesmo, pastora. As Foi um portas estão prazer, sempre abertas. Lana. Muito obrigada para a a você. senhora. Sempre bom conversar. É gostoso, né? A gente vai... Se deixar, a gente fica até mais horas, né? Mas vamos abençoar o pessoal. Depois que a gente abençoar, eu quero que só finalizar com os patrocinadores. Então, a gente quer declarar na sua vida, tá? Então, se você tá aí no seu lar, onde você estiver trabalhando, estudando, fazendo algo, para um pouquinho aí, feche seus olhos neste momento e receba aí da parte do Senhor, através da pastora Elda, essa oração. Amém. Pai, como somos gratos pela tua presença aqui Jesus. nessa noite. Eu tenho certeza, Pai, que tem pessoas a nos ouvindo que precisam de um toque Jesus. vindo de Ti. Em nome de Jesus. E nesse momento, Pai, eu quero que o Senhor
derrame da tua unção, do teu óleo sobre essas pessoas, ó Pai. Senhor, direcione de uma forma. Traga alguém para vir conversar, Amém. Senhor, com essa pessoa. Um pastor, um líder, uma mãe. Alguém que possa, Pai, alcançar lá no íntimo do seu coração. Vem sim, Senhor. Pai, o Senhor não trouxe esse assunto aleatoriamente, mas com um propósito, Senhor. Porque tem pessoas nessa noite que precisam ser alcançados por Ti. Porque como a pastora Lana falou, o Senhor tem um propósito para cada um de nós específico. Senhor, a vida não acabou. A vida, o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. E nesta noite é isso que eu quero declarar sobre as nossas pessoas que estão nos ouvindo. Vida e vida com abundância. Vida cheia de alegria, vida cheia de paz, vida, Senhor, com o futuro que o Senhor planejou. O Senhor diz que os teus planos são mais altos do que os nossos planos, os teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. E nesta noite eu declaro estas palavras sobre a vida das pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, que precisam de uma cura e de um toque especial de Ti. Obrigada, Deus, pela Tua presença, obrigada pela vida da pastora Lana, do seu esposo que estão aqui nessa noite. Abençoa a vida deles. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós tomamos posse aí dessa palavra, dessa Aleluia, mensagem tremenda. Que Deus abençoe, tá? Que o seu dia não, sua noite seja como um bálsamo. Você descanse. Aleluia. Entregue essa ansiedade, porque o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Aleluia. Amém. Quero só finalizar aqui falando do Brazilian Hair, que está aberto, está atendendo normalmente, tá? O Northeast Community, também ali com vendas de carro, aluguel de carro, você que quer consertar, trocar o óleo, procure ele nos store da Rádio Filho SA para você pegar o endereço, o telefone. A Carla Riccioli, ali que é especialista em sobrancelha, Signarama, Puro Sabor, com as marmitas fitness, o Benny Clean, né? Nesse tempo aí de pandemia, sempre higienizando e deixando seu carpete limpinho, sem bactéria. Dom Pedro, nós estamos com promoção nessa semana até sábado. Sábado tem outra promoção aí, então confira lá as promoções. E para você que quer fazer aquele lanchinho, aquela festinha, dar aquele presente bacana que é uma cesta, salgadinhos, é com a Priscila, tá? Então, que você fique na paz, Deus abençoe a sua vida. Eu quero finalizar também falando da Natália, que está nos assistindo, que me deu de presente essa escova maravilhosa e que tá cuidando do meu cabelo. Obrigada, Natália. Então, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau, pastora. Tchau, gente. Foi bom. Bênção. Amém.